Olá! Hoje na nossa segunda aula da boneca Rafaela, a gente vai fazer parte de sustentação interna aqui do aramezinho. Eu vou ensinar para vocês aqui como fazer um esqueleto super flexível, super legal de trabalhar, que vocês não vão encontrar dificuldade na hora de tecer com uma parte de metal dentro. Vamos subir o tronco da nossa bonequinha aqui também e fazer os bracinhos, união de braços, tá? Então, hoje, nossa segunda aula, lembrando que a playlist completa tá aqui na descrição desse vídeo e também a lista completinha de material que eu tô utilizando para confeccionar a nossa boneca Rafaela. Lembrando que a nossa boneca Rafaela, ó, ela tem características próprias, é uma boneca aí que tem vitiligo, então ela tem manchinhas pelo seu corpo, uma boneca cheia de personalidade, cheia de estilo, muito legal de tecer. E hoje, então, a gente vai dar sequência aqui na nossa bonequinha. Mas eu vou te pedir que antes dessa aula começar, não esqueça de deixar um like aqui pra mim, que é super importante, e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito para não perder nenhum passo a passo. A boneca Rafaela está disponível aqui em aulas gratuitas, mas o PDF dela, no final de todas as aulas, é distribuído para os membros do nosso canal. Então, se tu não é membro, clica aqui no botão de Seja Membro, te torna membro, a um custo de R$ 6,99 mensal, tu te torna membro, recebe o PDF das aulas e muito conteúdo exclusivo. E se tu não é membro do canal e quiser adquirir o PDF dela também, tu pode adquirir através do nosso ateliê. Tu pode comprar o PDF tanto da boneca Rafaela quanto de outras bonecas. Então, acessa aqui nossa bio, na descrição, e conhece aí todos os nossos PDFs à venda no nosso ateliê. Lembrando que os nossos PDFs do Feito à Mão são vendidos somente pelo nosso ateliê. Então, não compre nossos PDFs de terceiros, tá? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula. Bora crochetar. Para trabalhar os bracinhos da minha bonequinha, então, eu já tenho o meu primeiro bracinho aqui. A gente vai trabalhar os bracinhos para depois unir o corpinho, unindo o corpinho sem precisar pontinhos de costura, a gente vai fazer tudo numa peça só, tá? Então, eu já fiz o meu primeiro bracinho aqui, vou fazer o segundo com vocês. As manchinhas delas são pontuais, não são sempre no mesmo lugar. Então, aqui, ó, aqui eu intercalei as manchinhas no meio da mãozinha e aqui eu vou fazer no início da mãozinha, tá? Então, a troca de cor e trabalhar as manchinhas, vocês podem fazer como vocês preferirem, porque não tem lugar certo para as manchas, tá? Então, aqui, eu vou deixar o primeiro bracinho aqui e nós vamos fazer o segundo bracinho juntos. A confecção, a receita do bracinho é a mesma, tanto direito quanto esquerdo. Você só tem que ir passando aí as trocas de cor para fazer as manchinhas em qualquer lugar, tá? Eu vou iniciar meu bracinho aqui, fazendo o meu anel mágico, e dentro do meu anel mágico eu vou pôr 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel mágico, e agora, para minha segunda volta, eu vou trabalhar ela toda em aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou colocar um aumento, formando, então, aqui 10 pontos no total dessa volta. Para cada ponto, eu faço um aumento. Feito meu aumento aqui da segunda volta, agora eu vou começar a fazer uns pontos a mais e já vou começar a trabalhar com a cor de pele que eu vou trabalhar na boneca, tá? Relação de materiais tá aqui na descrição desse vídeo com o código de todas as cores. A cor principal que eu tô usando pra minha boneca é esse castanho do fio amigurumi e o chantilly que eu tô fazendo as manchas da pele dela, tá? Mas tá aqui na descrição todas as cores. Então, na minha segunda volta aqui, eu trabalhei 5 aumentos e fiquei com 10 pontos. Para a minha terceira volta, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2. No terceiro ponto, eu vou fazer a minha troca de cor para começar a trabalhar agora com o fio castanho, tá? Só fiz mais alguns pontinhos aqui no fio claro. Como eu falei, as manchas são pontuais, então vocês podem fazer elas aonde vocês quiserem. Essa volta é de ponto sobre ponto, tá? Já vou cortar aqui esse fio clarinho. Que eu vou começar a trabalhar com a cor de pele normal dela agora. E vocês podem fazer, então, as manchas aonde vocês quiserem, tá? Então, é ponto sobre ponto, eu já fiz aqui 3 pontos e vou encerrar minha volta aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E se vocês quiserem, também pode fazer as duas mãos com a mancha no mesmo lugar aqui, que nem eu tô fazendo aqui, tá? Essa parte das manchinhas aí, vocês podem fazer como vocês preferirem, tá? Então, aqui. Agora, eu vou amarrar esses 2 fiozinhos aqui pra esconder eles aqui dentro.
Feita aqui a minha terceira volta, então, de ponto sobre ponto, né? Agora eu escondi os meus fiozinhos ali, dei acabamento neles, eu vou pra minha quarta volta. Na quarta volta, a gente vai iniciar a nossa volta aqui fazendo 3 pontos altos no primeiro ponto, ó. Juntos no primeiro ponto. Vamos aqui, faço, ó. 1, 2 e 3 pontos altos juntos. Agora, a gente vai terminar a nossa volta aqui, trabalhando ponto sobre ponto por 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nessa volta, a gente ficou com 12 pontos, tá? Agora, para a volta, então, de número 5, eu vou iniciar a minha volta aqui, ó, fazendo uma diminuição nesses 3 pontos altos que eu fiz aqui. Então, vou pegar a alcinha da frente dos 3 pontos altos que eu fiz e vou fazer aqui uma diminuição. E na sequência aqui, eu vou fazer mais uma diminuição nos próximos 2 pontos que eu tenho aqui. Então, eu fiz uma diminuição de 3 pontos e uma diminuição normal. E agora, eu vou terminar a minha volta aqui, trabalhando ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. E eu fiquei agora aqui no meu trabalho com 9 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui 2 voltas de 9 pontos. A volta 6 e 7 será de ponto sobre os nossos 9 pontos, tá? Então, vamos só trabalhar um ponto para cada ponto aqui, pelos 9 pontinhos. Cheguei no final das 2 voltas aqui de ponto sobre ponto, eu cortei aqui o meu fio cor de pele, porque agora eu já vou fazer a blusinha dela. Então, aqui, ó. Nas 2 últimas laçadas do ponto aqui, em vez de eu fechar com a cor que eu tô trabalhando, eu já vou fechar com a cor nova aqui pra gente fazer a nossa troca de cor, tá? Então, agora eu vou trabalhar com o fio branco. E essa volta aqui, que é a volta de número 8, eu vou trabalhar uma sequência. Primeiro, eu vou vir aqui, ó, pegando só na alcinha de trás, vou puxar um baixíssimo pra iniciar aqui minha troca de cor, tá? Só pra fazer a troca de cor aqui com acabamento bem bonito. Venho pelo ponto inteiro pela frente e faço meu primeiro ponto baixo. Então, fiz 1, 2 e 1 aumento. Vou fazer isso 3 vezes, tá? Então, 2 pontos, 1 aumento, novamente, 1, 2 pontos, 1 aumento. E novamente, 1, 2 pontos e o aumento. Então, aqui, eu fiz 12 pontos agora na volta de número 8. Agora, a gente vai trabalhar só sobre esses 12 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar agora aqui voltas de ponto sobre ponto. Vou trabalhar aqui da volta de número 9, que é essa próxima volta que segue aqui, até a volta de número 28, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base aqui, então, pelos nossos 12 pontos. Então, nós vamos subir aqui no total 20 voltas de ponto sobre ponto. Esses fios aqui que eu amarrei, ó, eu vou esconder lá dentro do meu trabalho, tá? Aqui, vamos botar lá pra dentro. Então, vamos subir aqui agora 20 voltinhas de 12 pontos no nosso trabalho. Nossa manchinha ficou assim, ó. Essa aqui eu fiz mais na palma da mão. Essa aqui eu fiz mais aqui na subida da... Como eu falei, as manchas não são pontuais, então vocês podem fazer elas onde vocês quiserem, tá? Então, vamos seguir o nosso trabalho aqui, então, pelas nossas 20 voltas. Fiz as minhas 20 voltas aqui no fio branco, vou cortar o meu fio e vou rematar, porque a gente não precisa deixar fio pra costura, os braços são emendados, tá? Então, eu vou rematar os 2 bracinhos do mesmo jeito, gerando aquele falso ponto baixo que a gente já tá acostumado a fazer. Então, eu venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo, passo aqui pra trás, por baixo do ponto, puxo, ajusto a tensão, venho no último só pela alcinha de trás e também pego aqui embaixo, ó,
mais um pontinho pra trancar o meu fio. Essa minha agulha aqui, ela é muito grossa. A minha agulha que eu gosto, eu quebrei. E essa aqui é muito grossa. Eu sofro pra passar ela nos meus pontos, que são muito apertados. Ajusta a tensão aqui pra ele ficar direitinho, porque a gente vai trabalhar nesse ponto, né? Então, tem que ficar bem direitinho aqui pra gente enxergar ele depois. E agora, eu vou perder esse fio aqui, trancando mais uns pontinhos aqui, lá dentro do meu trabalho. Tá? Então, vamos fazer 2 bracinhos iguais. E reservar. Os bracinhos a gente vai encaixar aqui no decorrer do nosso corpinho, tá? Então, a gente tá com os 2 bracinhos prontinhos. Agora, vamos pra próxima etapa aqui, dando sequência no corpinho dela, da onde a gente parou aqui, da última aula, então. Na nossa última aula, a gente parou aqui no corpinho, então, ó, onde a gente fez as 7 voltas aqui de ponto sobre ponto, depois da união das perninhas, tá? O meu corpinho está assim, agora a gente aqui cortou o fio, porque a gente vai trocar pra cor da blusinha dela, que é o branco, tá? Aqui, eu vou rematar o meu fio, pra depois começar numa carreira bem retinha aqui, porque depois a gente ainda trabalha o acabamento da blusinha dela. Então, aqui eu vou, ó, cortei o fio e eu vou fazer aquele acabamento do falso ponto baixo, que a gente acabou de fazer ali no bracinho, então, vou fazer o meu acabamento aqui e já retorno, então, pra gente dar sequência aqui na nossa peça. Aqui, ó, eu fiz o arremate do meu fio e agora a gente vai fazer a segunda parte da estrutura do arame dela aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui, lembra que a gente deixou os ganchinhos aqui, ó, da nossa perninha? Ele tem que estar mais ou menos nessa altura mesmo que ele tá aqui, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 35 centímetros de arame. Esse tamanho do arame aqui, gente, depois no final a gente pode ter que tirar um pouco fora, tá? Mas é melhor nós pecar pra mais do que pra menos. Aqui eu tenho 35 centímetros de um arame. Como o meu arame é fino, eu dobrei ele no meio, tá? Se ele for fino que nem o meu, eu botei 70 aqui pra poder dobrar no meio e ficar com 35 centímetros. Se é um arame mais grosso, não precisa dobrar ele. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o meu arame aqui, ó, por meio dessas argolinhas aqui, ó. Desse jeito. Assim. Vou dobrar ele aqui no meio, ó, pra mim ter noção do meio, né? E agora eu vou dobrar de novo ele assim, ó. Desse jeito. Pra encontrar as duas pontas no meio. Mas a gente não vai repuxar ele, tá? A gente vai fazer bem assim, ó. As pernas tem que ficar retinha quando a gente for dobrar o arame, ó. Ele não pode ficar apertado aqui, tá? Ó, então, vou apertar esse lado. E vou apertar esse lado para que ele fique bem retinho aqui embaixo, ó. Tá? Ficou bem retinho ali, agora eu vou subir as pontas aqui, ó. Pra juntar aqui em cima, bem no meio, as duas pontas, ó. Tá? Daí aqui eu vou dar um giro aqui nas duas, ó. E encontrar elas. Ó. Por que que eu não gosto de dobrar os arames que fica aqui? Eu gosto de fazer esse sistema aqui, ó. Porque quando a gente encontra aqui os arames que ele fica com o próprio arame aqui, já sobe, eles ficam repuxados aqui. Aqui, ó, ele tem um espaço pra dançar dentro do corpinho, ó. Então, fica melhor a articulação da boneca. Ela ainda fica aqui, ó, com o movimento no arame aqui dentro. E ele não fica... Se tu junta os dois aqui, eles ficam... Geralmente, eles afastam as pernas. Eu gosto que ela tenha esse espaço aqui, tá? Por isso que eu gosto de fazer os ganchinhos e subir assim o esqueleto das minhas bonequinhas. Ó, agora eu vou enrolar as pontas dos arames aqui, ó, até lá em cima, ó. Tá? E depois eu vou revestir com fita igual eu fiz nas pernas, ó. Tá? Eu acho bem interessante que a gente faça assim, ó, para que ele tenha um movimento aqui, ó, e as pernas não fiquem trancadas, tá? Então, ó, fiz aqui. Agora, eu vou revestir com fita esta parte aqui que eu enrolei do meu arame aqui. Esta parte aqui eu vou revestir com fita, tá? Então, agora eu venho com a fita aqui, ó, e vou revestir com fita só essa parte que eu enrolei do meu arame aqui. Tá? Igual a gente fez lá nas perninhas, ó. E vou botando até chegar lá em cima, eu vou revestir com fita, ó. Vou dar 2 passadas de fita. Nessa parte aqui da cintura dela aqui, eu não coloco fita, tá? É só nessa parte que eu
realmente enrola os arames um no outro. Essa parte aqui eu não ponho fita, tá? Eu gosto que o esqueleto fique bem maleável mesmo, assim, porque a intenção do arame é que a boneca fique articulada, não que a boneca fique torta, né? E se os arames ficarem repuxados dentro dela, ela vai ficar torta, tá? Então, por isso que eu gosto desse sistema aqui, ó, que dá total movimento depois pra boneca, tá? Então, vamos subir aqui, passando a fita. Então, aqui, ó, passei a fita. Lembrando que talvez essa medida aqui a gente depois tenha que diminuir, mas daí a gente diminui, não tem problema. E daí, olha, ó o movimento que ela tem aqui, as perninhas não afetou em nada, ela vai continuar articulada. Eu adoro fazer esse sistema de sustentação aqui quando eu faço esqueleto, tá, gente? É o único jeito que eu gosto de fazer. Não gosto de fazer esqueleto de outro jeito, juntando já os arames das pernas, subindo, que eu acho que fica deformada as pernas da boneca, tá? Então, mas se vocês preferem, você pode fazer como vocês quiserem. Então, esse não é o jeito que eu faço, tá? Então, aqui, agora vamos dar a sequência aqui na nossa peça, né? Então, a gente parou na última aula aqui, depois das 7 voltas de ponto sobre ponto, a gente parou na volta 49, né? Agora, a gente vai fazer a volta 50. Com o fio branco, eu vou começar aqui, então, a minha volta, vindo bem no meio aqui, ó, da minha peça, bem no meinho das minhas pernas, aqui é onde eu vou iniciar. E é bem no meio que eu fiz aqui, casualmente, o meu arremate, ó. Tem que ser bem no meinho das costas dela. Pela alcinha de trás do ponto aqui, ó, eu vou puxar o fio que eu vou trabalhar, que é o fio branco da blusinha dela, tá? E a vantagem da gente fazer assim com o arame é que a gente vai tocando ele pra lá e pra cá, ele não atrapalha a gente, não fica aquela coisa dura aqui atrapalhando depois, ó. Quando vocês fizerem assim, vocês nunca mais vão fazer arame de outro jeito. Porque agora, na hora de subir o corpinho, vocês vão sentir o quanto é mais fácil subir o corpinho quando o arame tá assim, ó. Então, aqui, ó. Fechei aqui, venho pela parte da frente fazendo meu ponto completo aqui, ó. Fazendo meu primeiro ponto baixo, tá? Essa volta aqui é de ponto sobre ponto ainda, só que agora com a troca de cor, né? Com a cor branca. Então, eu vou fazer aqui uma volta de ponto sobre ponto, então, na cor que eu vou trabalhar agora, que é a cor branca, tá? Então, vamos só seguir aqui a nossa carreirinha, trabalhando um ponto para cada ponto aqui da nossa carreira de base. Finalizada aqui a nossa volta, então, ó, de ponto sobre ponto, nosso trabalho ficou assim, com a nossa troca de cor. Para a próxima volta que segue aqui, ó, eu vou trabalhar uma volta aqui ainda de ponto sobre ponto. Porém, nessa volta 51, eu vou pegar só na alcinha de trás do meu ponto. Essa volta aqui eu vou trabalhar em bló, que é pegando aqui, ó, a alcinha de trás do nosso ponto e preservando aqui a alcinha da frente, tá? Então, vamos fazer uma voltinha aqui de ponto sobre ponto em bló, que é pegando só na alcinha de trás do nosso ponto, tá? Vamos seguir, então, trabalhando assim por toda a nossa volta. Cheguei aqui no final da minha carreira trabalhando em bló. Agora, para a próxima volta que segue, que é a volta de número 52, nós vamos iniciar a nossa volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. 1... 2, vou botar um marcador aqui no meu primeiro ponto. 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E vou fazer a minha diminuição. E vou seguir aqui a sequência de 6 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, ou seja, por 6 vezes. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos. Então, vamos seguir 6 pontos e uma diminuição até o final. Finalizada aqui minha volta, então, de 6 pontos e uma diminuição, agora a gente vai trabalhar sobre os 42 pontos, tá? Então, agora nós vamos subir aqui no total 9 voltas de 42 pontos. Vamos da volta 53 à volta 61, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base aqui, pelos nossos 42 pontos, tá? Então, vamos subir as nossas voltinhas aqui. Fiz as minhas 9 voltas, então, de ponto sobre ponto, e aqui, igual lá embaixo nas perninhas, a gente vai subindo e vai colocando enchimento dentro da peça, tá? Então, eu teço e já vou colocando enchimento conforme eu vou tecendo a minha peça, tá? Agora, então, vamos para a volta de número 62, e nesta volta aqui, a gente vai começar centralizando o nosso trabalho, tá? A gente sempre vai fazer igual a gente fazia lá na perninha, de ir centralizando o nosso trabalho sempre bem no meio das costas, pra ele ficar bem simétrico, tá? Então, aqui, ó. Conforme eu fui fazendo as carreiras, meus pontos caminharam um pouquinho, ó. Aqui é o início do meu trabalho, ó, o primeiro pontinho aqui. Então, ó, eu vou caminhar mais um pontinho
para chegar bem no centro do meu trabalho aqui, ó. Mais 2 pontos para chegar bem no centro. Tá? Porque eu tenho que estar bem no centro do meu trabalho. Agora eu tô bem no centro. Tá? Então, caminho 2 pontinhos a mais aqui para centralizar. E agora, nessa volta aqui, eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e a diminuição. E vou seguir aqui por toda a minha volta, trabalhando 5 pontos e uma diminuição. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui de 5 pontos e uma diminuição, agora as minhas próximas 2 voltas vão ser de ponto sobre ponto. Volta 63 e 64, então eu vou trabalhar sobre os meus 36 pontos. Vamos subir aqui 2 voltinhas, então, de 36 pontos. Finalizadas 2 voltas de ponto sobre ponto, agora para a volta de número 65, nossa sequência vai ser 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos e a diminuição. Vamos seguir fazendo 4 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, a gente vai ter 30 pontos no nosso trabalho. Fiz a minha volta e fiquei agora aqui no meu trabalho com 30 pontos. Nessa altura, a gente vai colocar os bracinhos dela, tá? Para que a gente coloque os bracinhos dela, a gente vai fazer da seguinte forma. Esta parte aqui onde tem, ó, os pontos altos, que a gente fez a diminuição em cima dos pontos altos, ele fica viradinho pra frente, assim, esses pontinhos aqui, tá? Então, eu vou botar ele assim, ó, que ele vai ficar viradinho pra frente, tá? Então, eu vou determinar braço esquerdo e braço direito, tá? E daí, eu vou trabalhar assim, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou alinhar o meu trabalho pra ele ficar bem no meinho, pra gente começar bem no meio. Então, aqui, ó, meu trabalho já caminhou mais um pouquinho aqui, ó, aqui é o início dele aqui, ó, onde a gente começou. Então, eu vou fazer mais um pontinho aqui pra deixar ele bem centralizado. É importante que o trabalho esteja bem centralizado pra que ele fique bem simétrico, tá? Então, vamos fazer mais um pontinho aqui pra centralizar o nosso trabalho. Aqui, agora, vai ser o início do nosso trabalho, tá? Então, aqui, ó, gente, desculpem os cachorros aí, porque os cachorros dos meus vizinhos hoje estão enlouquecidos. Já parei um monte de vezes o vídeo, se eu continuar parando, eu não termino a aula hoje. Então, eu vou seguir com eles acuando mesmo. Então, aqui, ó, vou vir aqui no próximo ponto, ó, que vai ser o primeiro ponto agora do meu trabalho, vou fazer o primeiro ponto. Vou fazer no total aqui 5 pontos. 1, 2, vou pegar meu marcador aqui pra marcar o primeiro ponto. 3, 4 e 5. Vou tirar o marcador que eu tinha botado aqui pra me marcar o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar o braço sobre 4 pontos, tá? Então, aqui tá o bracinho, lembrando que o meu polegar vai ficar pra baixo, então, eu vou posicionar ele aqui, ó, e vou trabalhar sobre 4 pontos no bracinho e no corpinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou pegar 4 pontos aqui dentro do meu bracinho, ó. Pego o ponto do meu braço aqui, ó. E pego o ponto aqui também do meu trabalho, ó. Passo pelos dois. 1, ponto do braço e ponto do meu trabalho. 2, ponto do braço, ponto do meu trabalho. 3, ponto do braço e ponto do meu trabalho. 4 pontinhos, então, eu trabalhei com o braço junto. Agora, eu vou voltar a trabalhar os pontos do corpinho. Então, eu venho aqui, ó, direto no próximo ponto. Cuidem aqui pra você não pular ponto nenhum, ó. Venho direto no próximo ponto, aperto bem esse ponto aqui pra que não fique buraco aqui. E agora, eu vou trabalhar aqui na frente 12 pontos. 1, 2, 3, vou seguir até fechar 12. Fiz os 12 pontos, ó, cheguei no meu outro marcador, vou tirar ele. E agora, eu vou colocar aqui o outro bracinho, lembrando que o polegar é pra frente, então, eu vou colocar ele assim, ó. Novamente, eu vou vir aqui, ó, por 4 pontos aqui dentro. Então, eu vou pegar o primeiro ponto aqui, ó.
o ponto do bracinho, puxo bem para que esse ponto não fique largo, venho no próximo aqui, ó, cuidando para não pular nenhum. Ó. Um. No próximo ponto do bracinho, no próximo ponto aqui embaixo. 2, no próximo ponto do bracinho, no próximo ponto aqui embaixo. 3, e agora o quarto ponto do braço e ponto aqui embaixo, e 4. Então, juntei com 4 pontos esse bracinho aqui também. E agora eu vou finalizar a minha volta aqui, trabalhando ponto sobre ponto por 5 pontos, ó. Então, venho direto no próximo ponto aqui e faço. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. E a gente encerrou a nossa volta aqui com os mesmos 30 pontos, tá? Porque a gente trabalhou os pontos juntos aqui do bracinho, tá? A gente uniu os braços aqui, então, com 4 pontos em cada bracinho, ó. Nossos bracinhos estão assim, nosso trabalho ficou assim, ó, fica bem retinho, tá? Então, agora vamos para a próxima volta. A próxima volta aqui, que é a volta 67, a gente vai tirar o marcador daqui e vamos iniciar aqui trabalhando 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Vou marcar aqui o primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5, do meu trabalho. Feito aqui, agora, ao invés de eu fazer esses pontos que estão aqui, ó, eu não vou mais fazer eles. Esses 4 pontos aqui, agora eu vou ignorar. Agora, eu vou vir direto aqui no meu bracinho, ó. Sobraram aqui no meu bracinho 8 pontos, porque a gente tinha 12 e trabalhou 4, né? Então, agora eu vou fazer os 6 pontos, desculpe, os 8 pontos que sobraram aqui do meu braço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último aqui, 8. Então, eu fiz os 8 pontos do meu bracinho. Vou vir aqui no corpinho agora pelos 12 pontos que a gente fez aqui no corpinho. Então, eu aperto bem esse ponto para não deixar buraco aqui. Venho direto no próximo ponto aqui, ó, do meu corpinho, fazer os 12 pontos aqui pela parte da frente do meu corpinho. 1, 2, e vou seguir até fechar 12. Feitos os 12 pontos aqui, ó, da parte da frente do meu corpinho, agora, novamente, eu ignoro esses 4 pontos que eu fiz aqui e vou trabalhar os 8 pontos desse bracinho aqui. Então, venho no próximo ponto aqui, aperto sempre bem esse primeiro ponto aqui, ó, pra que não fique buraco nele, tá? É bem chatinho, é mais chatinho de fazer essa parte aqui, mas é bem de boa, vocês conseguem bem de boa, tá? 1, 2, tô pegando só o ponto do bracinho, tá? 3, 4, 5, 6, 7 e o último aqui no cantinho, 8. Opa. 8 pontinhos. E agora, eu vou vir aqui, ó, no corpinho, pela parte de trás, já direto no último ponto aqui, e vou finalizar a minha volta aqui, trabalhando os 5 pontos finais aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. E encerramos aqui a nossa volta da união dos bracinhos, ó. Nossos bracinhos agora já estão devidamente colocados. E eu fiquei nessa volta aqui agora com 38 pontos no meu trabalho, tá? Porque eu acrescentei 8 pontos no total aqui, tá? Então, feito aqui o meu bracinho,
mais os meus bracinhos, né? Agora, vamos dar sequência aqui no nosso corpinho. Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições aqui na volta de número 68, tá? Então, vamos para as diminuições. Vou tirar meu marcador aqui. Ainda estou bem centralizada aqui, então não preciso caminhar aqui, porque tô bem no meinho, tá? Então, agora aqui eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, vamos marcar o primeiro ponto. 3, 4 pontos e uma diminuição. Alcinha da frente e faço a diminuição. Feita a diminuição, agora vamos trabalhar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Uma diminuição nesse cantinho desse braço. Uma diminuição. E agora, vamos trabalhar aqui 10 pontos baixos na sequência. 1, 2, e vamos seguir até fechar 10. Feitos 10 pontos, vamos fazer uma diminuição. Seis pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Uma diminuição. E vamos encerrar nossa volta aqui com 4 pontos. 1, 2, 3 e 4 pontos. E nosso trabalho ficou assim. A gente tá fazendo as diminuições sempre aqui, ó, nos cantinhos dos braços, tá? Da união dos braços. E a gente ficou agora aqui com 34 pontos no nosso trabalho. Agora, a gente vai para a volta de número 69. Para a volta de número 69, a gente vai alinhar o nosso trabalho, tá? Porque a gente fez agora as diminuições aqui, ó. Nosso trabalho deu uma recorrida aqui, ó. Tá vendo que ele já foi para trás de novo, ó. A gente começa sempre, vamos tirar por base aqui onde tem, ó, a troca de cor início da nossa carreira. Então, eu vou fazer mais um pontinho nesta volta aqui, para deixar bem no meio, tá? Para centralizar. É importante que cada vez que a gente esteja trabalhando assim, diminuições, união de braços e pernas, a gente sempre alinhe a peça para ela ficar bem alinhadinha, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui 3 pontos baixos. Então, eu venho no próximo e vou começar. 1, 2 e 3. Vou marcar aqui o primeiro ponto do meu trabalho. Desses 3, né? Faço agora a diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente. Feitos meus 3 pontos aqui, minha diminuição, agora eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Mais uma diminuição. E agora eu vou trabalhar 8 pontos. 1, 2 e vou seguir até fechar 8. Feitos os 8 pontos, diminuição.
5 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Diminuição. E encerramos a nossa volta aqui, trabalhando pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E encerramos a nossa volta. E a gente fica nessa volta aqui com 30 pontos, então agora a gente fez 4 diminuições e ficou com 30 pontos baixos. E o nosso trabalho está assim, tá? Nossos bracinhos. Agora a gente vai para a volta de número 70. E agora a gente vai então para a volta 70. Na volta 70, a gente vai trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e a diminuição. E a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição aqui por toda a nossa volta, tá? Então, a gente vai seguir trabalhando aqui 3 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente vai ficar com 24 pontos. Sempre trabalhando, então, 3 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. Feita aqui a minha volta de 3 pontos e uma diminuição, nossa base do corpinho aqui já está finalizada. Eu vou cortar o meu fio aqui, porque a gente já vai começar a fazer a parte da sustentação do pescoço dela, tá? A gente vai começar agora aqui a fazer parte que vai subir sustentação do pescoço e também depois a gente vai fazer a cabeça. Então, a nossa aula vai ficar por aqui, a nossa aula de hoje, então, foi dos bracinhos, da união dos braços e toda essa parte aqui da base do corpinho dela. Olha que bonito que tá essa base desse corpinho. Super legal, né? Então, aqui, ó. Este fio aqui, na próxima aula eu já volto com ele feito o arremate dele aqui, tá? A gente vai fazer aquele acabamento que a gente tá acostumado aqui no falso ponto baixo. Vou arrematar meu fio aqui, na próxima aula eu já volto com ele rematadinho aqui, prontinho pra gente dar sequência. Vamos fazer também daí a parte da articulação dos arames dos braços, subir a sustentação do pescoço e fazer todos os acabamentos aqui da barra da blusa dela e os bordados da roupa dela, tá? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula.